Boa noite. Irei apresentar um trabalho aqui de exercício contextualizado da disciplina de Matemática Financeira no curso de Engenharia de Produção da instituição da Universidade Unigran-Rio UAFIA. O tema do nosso trabalho é juros compostos. Como eu disse anteriormente, nós vamos fazer um exercício contextualizado. Me chamo Gregory Araújo Ramos, com minha matrícula sendo 5804247. Introdução. Os juros compostos são um conceito fundamental no mundo das finanças e nos investimentos. Eles desempenham um papel crucial na multiplicação do dinheiro ao longo de um determinado tempo. Supondo que exista uma quantia de dinheiro investido, seja ela em uma conta bancária, um fundo de investimentos ou até mesmo em ações, os juros compostos são aqueles que se acumulam não apenas sobre o valor inicial investido, mas também sobre o próprio juro que já acumulam. Em outras palavras, é como se os próprios juros rendessem juros. Como funciona? Nós temos aqui a fórmula básica dos juros compostos, né? No caso, a fórmula é montante igual ao valor inicial vezes, entre parênteses, 1 mais taxa de juros, fecha parênteses, elevado ao tempo. Montante é o valor total após o período do tempo especificado. Valor inicial é o valor inicial que a gente investe. Taxa de juros representa a percentagem de juros que você ganha ou paga em casos de empréstimos ao longo de um determinado tempo, e o próprio tempo, que é o período que o dinheiro fica investido. Algumas características em base de pesquisa sobre juros compostos. Tá? Nós temos um crescimento exponencial, ao contrário dos juros simples, que são calculados apenas sobre o valor inicial. Os juros compostos têm um efeito multiplicador. Quanto mais o tempo e o dinheiro fica investido, maior o crescimento exponencial, sabendo que a gente sempre vai ter o valor reajustado baseado nos juros do valor anterior. Frequência de capitalização. A frequência que os juros são compostos faz total diferença. Se os juros são compostos mensalmente, o crescimento será muito mais rápido se caso eles forem compostos anualmente. Paciência é uma virtude, né? O poder dos juros compostos é mais evidente em investimentos a longo prazo. Quanto mais tempo o dinheiro fica investido, mais ele irá crescer. E nesse caso aqui é uma característica contrária. Cuidado com as dívidas. A mesma forma que os juros compostos podem trabalhar a favor dos investimentos, eles também podem se voltar contra nós nos empréstimos. Dívidas com juros compostos podem se acumular rapidamente. Nós temos aqui, eu vou fazer a contextualização de dois exercícios, tá? Com parâmetros diferentes. Nós temos aqui o primeiro exercício. Pedro faz um investimento de 3 mil por 5 anos a uma taxa de 0,35% de juros mensais. Quanto Pedro terá no final desse período? Tá? E o exercício 2, Renata faz um empréstimo na taxa de 3% de juros compostos. Após 6 anos, Renata pagou 13 mil. De quanto foi o empréstimo? Tá? Nós vamos fazer a resolução do primeiro exercício. Nós temos aqui capital inicial de 3 mil, taxa de aplicação e 0,35% ao mês. 0,35 se torna 0,0035 ao mês. Tempo de aplicação 5 anos, que é igual a 60 meses. Como nós precisamos saber o montante, vamos aplicar a fórmula. M é igual a C, entre parênteses, 1 mais I, elevado ao tempo. Nós temos 3 mil vezes 1 mais 0,0035 elevado a 60, que seria o tempo de 5 anos. 3 mil vezes 1,0035 elevado a 60, onde nós temos um montante final no valor total de 3.699,37 centavos. Tá? Então, no caso, o Pedro acumulou um montante desse valor. Então, no caso de juros, o que rendeu foi de R$ 3.699,67. Contextualizando agora a resolução do exercício 2, nós temos aqui a taxa de aplicação de 3%, né, igual a 0,03 ao trimestre. Tempo de aplicação 6 anos, igual a 72 meses, que seria igual a 24 trimestres. Nesse caso, nós vamos fazer a conta baseada em trimestre. E o montante no valor total de 13 mil. Precisamos saber o capital inicial, então nós vamos aplicar também a fórmula no montante e isolar o C, que é o capital inicial. Montante é igual a C vezes 1 mais I elevado a tempo. 13 mil igual ao capital inicial vezes 1 mais 0,03 elevado ao período de 24 trimestres. 13 mil igual ao C vezes 1,03 elevado a 24. Nós temos aqui a conta final, que seria 13 mil dividido por 1,03 elevado a 24, onde nós temos aqui o valor final de 6.395,13 centavos. Então, no caso, o valor do empréstimo feito foi no valor de 6.395,13 centavos. Tá? Esse foi o trabalho de exercício contextualizado. Minhas referências. Obrigado.